Olá, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda você aqui no nosso programa A Confraria dos Esportes. É bom ter você conosco. Hoje a gente está recebendo a visita, o carinho do amigo Caê Mendroni. O Caê Mendroni é diretor de um dos jornais mais antigos da cidade de Guarulhos, diretor comercial da Folha Metropolitana. E é também gestor de um novo time na cidade, que é o Guarulhense. Caê, bem-vindo e vamos contar um pouco dessas novas histórias e também da sua história. Bem-vindo aqui, meu amigo. Obrigado, Greg. É um prazer participar do seu programa. Aqui o bate-papo, como é em amigo, então a gente fica mais solto, né? É verdade. Uma amizade muito longa, sei da sua trajetória aí na luta pelo esporte. É um prazer poder falar com você e com telespectadores também sobre os projetos da cidade, falar sobre esporte, desenvolvimento. Conte comigo, estou à disposição. Bora lá. Amigo, Caê, como é que... Esse primeiro bloco eu queria falar com você um pouco sobre você, né? Não sobre os projetos. Como é que o Caê se apaixonou pelo esporte? Porque é importante que você veja aí, nós tivemos entrevistas já com professores, com professoras, né, com experiências maravilhosas. E como é que você se apaixonou pelo esporte? Futebol é uma das coisas que a gente se apaixona. Mas como é que você se apaixonou pelo esporte, a sua prática? Sua mãe é professora, né? Não é de educação física, mas professora. Você tem uma origem na educação, fundamento na educação. Então conta sobre essa paixão, sobre esse amor tão grande pelo esporte de forma geral. Obrigado, Greg. Ele veio pela família, veio pela mãe e pelo pai. Meu pai e minha mãe sempre adoraram o esporte. A gente acha e entende que o esporte é uma ferramenta de transformação social. E eles montaram um time de futebol no bairro de Secap chamado Rigraçu, em 1985. Na época de Reniller, na época de Grefum, Tênis de Ouro. Você deve saber dessa época. E naquela época a gente tinha um incentivo grande ainda na cidade, né? Dos desfiles da Pro Menor, na Ponte Grande. E meu pai e minha mãe encabeçaram esse projeto no bairro e montaram os times. Inclusive de lá saiu vários atletas para o Corinthians, atletas profissionais, o Igor, Marquinhos e outros, entre vários outros. E foi surgindo aí. E uma mescla um pouco com a escola também, né, Greg? Acho que falta isso hoje, né? A gente fala de uma massificação do esporte, massificar a prática. Antigamente, qualquer lugar que você ia, você via alguém praticando esporte, não importa qual seja. Você vinha garoto chutando latinha de refrigerante, de bola de meia, né? E hoje não. E eu não sou tão velho assim, né? Eu sou de 81, já com 4, 5 anos comecei a frequentar os times do Rigraçu. E de lá deu toda, eu acho que essa característica que eu tenho hoje, de ser diretor de um grupo, ser gestor de equipes. Porque eu nunca fui um atleta profissional, nunca fui um atleta em alto rendimento, mas sempre fui aquele cara de grupo, aquele cara de pilotar o grupo, comandar, trabalhar em equipe, e o esporte trouxe isso para mim. Trouxe essa questão que ninguém faz nada sozinho, que tudo que você quer fazer no esporte você tem que fazer em coletivo, de entender que existem culturas e criações diferentes, a gente tem que lidar com pessoas que foram criadas de formas diferentes que a gente, respeitar isso nessa pessoa, para você construir algo maior. Então o esporte veio dos meus pais, um conjunto da escola, e hoje formou o caráter que eu tenho como gestor, como diretor comercial, como um cara na área de vendas, né, que é o meu forte. Caê, no que o esporte ajuda você na vida pessoal? Por exemplo, você e qualquer um que vocês estão vendo aí, outro, você que está nos assistindo, a mim e tudo. Eu tenho comigo, e você sabe também da minha família, né, meus filhos são praticantes. Agora estou super feliz que minha filha está praticando futevôlei, nunca imaginei, né? Mas já fez patinação artística, o Gabriel já jogou fora, já teve aqui tudo, mas é isso. O que o esporte ele pode ensinar a gente essencialmente a aprender e a ganhar na vida? A disputa saudável, como é que você vê isso? Porque você, não sei se você assim, só ganhou na vida, acho que você já perdeu. Mais não perdido no esporte, que ganhei, não né? no esporte só. Sim. Mas qual a contribuição que o esporte pode dar para quem está nos vendo e a sua experiência de vida, Caí, para essa juventude que muitas vezes está acostumado com tudo muito fácil. Nesse momento vocês estão acostumados essencialmente com a internet, os filhos de vocês com tudo, todas as respostas rápidas, daqui a pouco nem prova mais faz, né? No que o esporte te ajudou
nessa concepção do ganhar ou perder, Caí? Até molhar as palavras aqui para falar. Greg, o mais importante do esporte, existe alguns contextos, mas assim, disciplina, compromisso, trabalho em equipe, você poder desenvolver o seu corpo, a sua mente, você está trabalhando tudo ao mesmo tempo, você ser desafiado a cada dia, você poder estabelecer metas, correr atrás daquilo que você tem como condição, né? O esporte traz tudo isso. E estão deixando de lado, né? Deixa de lado quando você para de praticar, para de competir, para de entender que o processo no esporte, tem esporte individual, mas esporte coletivo, a maioria deles, transforma o cidadão. E isso não está acontecendo mais. E não é só uma realidade de Guarulhos não, né, Greg? Não, a gente claro sabe que não. Guarulhos, nos últimos anos, não desenvolve esporte como políticas, né, como política social, pública, né? Ele vira como prêmio, mais ou menos, né? E tem que acabar com isso. Tem que acabar, não é dessa gestão, existem outras gestões também que deixaram de lado. E o esporte é essencial para a saúde, é essencial para o desenvolvimento do corpo humano e principalmente para a educação. Então, ele leva a outras modalidades, né? E isso traz com que você se desenvolva mais. A competição, ela é saudável, não é, Caí, na sua concepção? Sim. Na verdade, é o que a gente mais tem na área de vendas, né? Você poder competir, estabelecer metas, né? Há um passado agora, eu fiz a edição 8 de dezembro da Folha Metropolitana e a gente concorreu com outros jornais da cidade e efetuamos um grande trabalho. E isso é um trabalho em equipe, né? A construção disso vem no trabalho em equipe, saber valorizar cada um, né? Então o esporte traz muito da formação da pessoa que eu sou hoje, né? Do diretor comercial da Folha Metropolitana, um jornal com mais de 50 anos de tradição. Eu sou o mais jovem diretor, né, que assumiu a direção da Folha, na história, né? Pelo menos que eu tenha recente aí, não tem nenhum diretor que assumiu mais cedo do que eu. E a gente tem esse compromisso com a cidade, né, de trazer a questão do esporte e me envolvendo diretamente no Guarulhense. Eu tive um trabalho no Operário Ferroviário do Paraná, não sei se eu comentei com você. O time do Operário Ferroviário era um time que não tinha expressão a nível nacional, ele era um time do estado do Paraná, mas nunca tinha sido campeão paranaense. E quando eu fui lá, e não só por minha culpa, e sim por um grupo de investidores, de pessoas, o time se tornou campeão paranaense. Mas nós vamos deixar isso agora, essa história sua da ligação com o futebol agora mais profissional. E para o próximo bloco, Caí, você vai encher a gente de informações da sua experiência no Paraná, a sua experiência com o cartão sócio-torcedor, que muita gente não conhece, a sua nova experiência no Guarulhense e tudo que você está projetando como gestor de uma nova equipe. Até já! Estamos de volta aqui nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo com Confraria dos Esportes, com Caí Mendrone, gestor do Guarulhense. Caí, você falava no final do último bloco sobre a tua experiência, né? Agora a gente vai partindo mais para o futebol. Aliás, esse é o primeiro programa desse nosso projeto, Confraria dos Esportes, que a gente fala sobre futebol, porque nossa ideia é falar sobre todos os esportes, então você está abrindo o bloco do futebol, Caí. Pô, que honra, hein? Muito obrigado. Mas, e bacana que você fale um pouco mais sobre os clubes que não estão tão em evidência. Então, eu queria que você nos falasse da sua experiência lá, né, no Paraná, e também começasse a falar um pouco da experiência aqui, né? Esse novo projeto do Guarulhense, que passa a ser mais um time na cidade de Guarulhos. Vamos lá. Fala Perfeito, primeiro do Paraná. Obrigado. Lá no Paraná, em 2014, eu e meu irmão, a gente fez um contrato com a Ambev para desenvolver o programa sócio-torcedor do estado do Paraná. Como lá o Paraná Clube, o Atlético e o Curitiba são clubes que têm patrocínio da Coca-Cola, a Ambev deu duas opções para nós, né? Trabalhar no Operário Ferroviário, que é um time tradicional de Ponta Grossa, ou trabalhar no Londrina, que também é um time tradicional. E olhando os clubes, a gente optou em ir no Operário Ferroviário. Por quê? Porque lá tem torcida. Não era um time de empresários igual o Londrina é, né, na sua maior parte.
E a torcida do Operário Ferroviário é uma torcida fanática. É um grupo de pessoas que gostam muito do clube. O clube naquela época tinha 103 anos de história, compete na primeira divisão do Paraná e nunca tinha sido campeão paranaense. E o projeto do clube, quando a gente foi lá, era ser campeão paranaense. Então a gente levou toda uma estrutura de marketing, concepção de sócio-torcedor, para que o torcedor ajudasse o clube a ter renda, a ter condições de competir em alto nível com os grandes clubes, em 2014. No primeiro ano a gente teve um trabalho bem de galgar espaço e fazer o projeto acontecer. O time, graças a Deus, não foi rebaixado em 2014, mas isso fez com que a cidade abraçasse o time como um todo, Greg, que era algo inédito lá naquela época. Então, nós conseguimos juntar torcida, político, empresário e clube, e todos trabalharem para o Operário Ferroviário. E o trabalho foi coroado com êxito, porque em 2015 o time foi campeão paranaense, em cima do Curitiba, lá no Couto Pereira, que ainda era Couto Pereira na época, 3-0. E aquilo ali me comoveu de uma forma, Greg, porque eu via senhores de 80 anos, 90 anos de idade, 70 anos, chorando aos prantos, porque viu o time que eles nunca imaginaram. Ser campeão antes de morrer. Ser campeão paranaense antes de morrer. Então isso acendeu em mim, no meu irmão, uma condição esse é o caminho, esse é o que a gente quer. Né? E dali para frente a gente foi convencendo as pessoas que o sócio-torcedor é um caminho livre para isso. E o projeto andou, do sócio-torcedor? Andou. A gente tinha um contrato com 2 anos lá no Paraná, encerrou nosso contrato, eu voltei para Guarulhos. E hoje o Operário Ferroviário tem mais de 5 mil sócios. É um rendimento astronômico para o clube. Hoje o clube está na Série B de bola, né? Ficou em 12º lugar no último Brasileirão, mas é um clube que já não caiu, porque ele vem na sequência da Série D para C, da C para B. Não foi só o sócio-torcedor que fez o clube crescer, teve uma boa gestão. Uma boa gestão, uma gestão profissional à frente do Álvaro Gemadi, que o Álvaro é uma pessoa que tem pulso firme lá. Álvaro é o presidente? Presidente do grupo gestor. Na época o Pontarolo era o presidente do clube, né? Pontarolo, um abraço até para ele, vou mandar o link depois do programa. Claro. É um dos maiores produtores de feijão do Paraná, um cara que ama o futebol, mas não tinha a questão da gestão, ele é muito amor. E a gente vai falar um pouco disso, né? Sobre amor e sobre gestão, né? Existe uma diferença grande, você amar e você poder fazer um trabalho profissional. Voltei para Guarulhos e procurei os clubes da cidade para poder fazer esse trabalho. O mesmo modelo de trabalho que você tinha feito no Paraná. No Paraná. Procurei... Aí você falou com o Flamengo. E procurei com o AD. Nenhum dos dois manifestou interesse, né? Nenhum dos dois achava que o caminho não era esse, eles já tinham uma estrutura pronta e não queriam. E quem abriu as portas para escutar um pouco do trabalho foi o presidente, Carlos Alberto Fernandes, o Carlinhos, presidente do Guarulhense, que achou fantástica a ideia. Então a gente vem construindo isso desde 2018, né? 17, 18, 19 dentro do Guarulhense. Mas o Guarulhense, até onde eu sei, Caio, basicamente viveu e vive. Eu conheci o Carlinhos no tempo que o Carlinhos marcava jogo, quando eu jogava bola, mais ou menos bem, modéstia à parte, você que está vendo aí. Não enfrentei o Caê, mas jogava mais ou menos. Batia bastante, mas jogava mais ou menos. Mas o Carlinhos marcava jogos, ele tinha toda aquela expertise de marcar jogos. Foi aí que ele foi tendo uma ascensão de conhecimento financeira também, por mérito dele. E a quadra que ele começou era ali no centro, né? Então a gente jogava lá, né, e ele marcava jogos pra gente, a gente foi pegando amizade. Bom, mas em suma ele se pautou e fez muito bom trabalho, e até hoje faz, no futebol de salão. Como é que se deu essa história de vocês, de repente, discutirem futebol de campo? Eu expliquei para o Carlinhos que, primeiro, que o salão é fundamental para o desenvolvimento do atleta, né? Começa lá. A primeira batida na bola do atleta normalmente vai ser no salão, lá com 6, 7 anos, que é a categoria menores, e depois ele vai desenvolvendo. E o que o Carlinhos teve de percepção? Que o atleta do Guarulhense começa lá com 7, 8 anos, e quando ele chega com 11, 12, 13, ele quer ir para o campo. Boa parte dos atletas querem ir para o campo. E a agremiação não tinha o campo. Então esses atletas, tem atletas que foram para o Palmeiras, para São Paulo, para Corinthians, para grandes clubes do estado de São Paulo, porque o time não tinha um futebol de campo. E aí conversei com ele de a gente implementar um trabalho, primeiro de formação de atletas. Então o Guarulhense ele quer fazer um trabalho de centro de formação de atletas, para a gente conseguir ter uma sustentabilidade do negócio em si. Financeira? Financeira, né? Não depender só de ajuda de custo ou ajuda de empresas,
mas a médio e longo prazo, esses atletas que foram formados pelo Guarulhense trazerem a receita para o clube investir mais e trazer mais atletas. Então a concepção saiu daí. É do atleta que entra no salão, segue, depois ele vai para o campo e permanece na agremiação. É muito distante ainda, o grande atleta ele vai para o clube grande e aí depois ele percebe que lá ele não é aproveitado, volta para o Guarulhense de novo. Acontece isso no salão e vai acontecer isso no campo, de 100 atletas, como 99 vai para fora e não vai querer ficar no Guarulhense. Até o Guarulhense se tornar uma referência, né? Se tornar um time referência, porque a cidade tem tudo para que isso aconteça. E aí a gente construiu um trabalho que está sendo já colocado em prática. Iríamos disputar o campeonato feminino em 2021. Isso não ocorreu por uma questão que a cidade não tinha estádio para poder acarretar a gente. E a gente está conversando com o prefeito, conversando com investidores. Isso, e nós vamos falar um pouquinho disso. Isso acontecer. Nós vamos falar um pouquinho disso no terceiro bloco do nosso programa, em que você vai falar um pouco mais do Guarulhense. Nós vamos falar do apoio da iniciativa privada, falar do apoio também da administração municipal, se tem, se não tem, né? Espero que tenha, pelo menos no futuro breve, mas que a gente vai comentar agora no terceiro e último bloco do nosso programa. Até já! Estamos de volta para o terceiro e último bloco desse programa gostoso, esse bate-papo, essa resenha, né, nessa nossa confraria dos esportes com o Caê Mendrone. O Caê que é gestor do Guarulhense, com a cortesia gigante, né, da nossa parceria aqui com o Espaço Livre Café Bar, que você já conhece através dos nossos intervalos aí. Uma recepção calorosa que a gente tem aqui com a Vera e com toda a equipe dela. Caê, você começava a falar sobre a questão de gestão e eu queria te indagar, né, com toda a sinceridade sobre duas coisas. O apoio da iniciativa privada para que o Guarulhense possa crescer e especialmente o apoio da municipalidade na pessoa do prefeito Guti, do secretário que você inclusive o trouxe para falar com a gente aqui já no nosso primeiro programa que foi para o ar. Ronaldo. Então eu queria que você falasse de coração, peito aberto, ó, tem prazo, não tem, porque eu sei que você é papo reto. Tá certo. E é isso aí. Olha, o primeiro momento assim, o maior incentivador de Guarulhense são os pais, tá, Greg? Se não existissem os pais que contribuem para ajudar com rifa, com condição, compra de uniforme, não existe o Guarulhense. O Guarulhense hoje é uma entidade esportiva com 600 atletas, nós vamos partir para 1.020 atletas com o campo fazendo a fusão com o salão, que é uma força, eu acredito que seja a maior força da cidade, não tem nenhuma outra associação esportiva de Guarulhos que tenha 1.020 atletas. Com certeza não tem. E para que isso aconteça, a gente tem sim apoio da iniciativa privada, na forma de patrocínio de camisa. Se você quiser falar. Na forma, sim, agradecer a TBC Transportes, que é o Ney, tem diversos, né, tem o Zé Pastel, o Clube da Carne, tem diversos apoiadores que ajudam principalmente o campo, mas também tem diversos que ajudam o salão. É muita gente que ajuda. Mas aí, fazendo a questão que eu te falei da gestão profissional, é começar a criar a contrapartida, além da publicidade, a contrapartida fiscal para essas iniciativas, empresas privadas. Fazer projetos, por exemplo, de lei de incentivo, tanto municipal, que já existe estadual e também federal, que possam abater imposto para poder incentivar o esporte aqui na cidade. Esporte como um todo, não só o futebol, mas como um todo, porque precisa, né? Já que a nossa receita da Secretaria de Esporte ela é muito pequena, né? E a gente sabe que tem que se virar lá para poder fazer acontecer. E já falando do poder público municipal, nós conversamos também com o prefeito sobre a realidade. Existe uma ajuda, sim. O Guarulhense treina no campo do estádio Oswaldo de Carlos, né? A categoria sub-15 e sub-17 treina lá. Mas você não pode mandar jogo lá, né? Não posso mandar porque pela Federação Paulista, né? Se eu quiser disputar a Federação Paulista, existe um critério de ter um estádio com 1.500 lugares, com dimensões específicas para tal disputa, vestiários e tal. E, infelizmente, o Oswaldo de Carlos não dá. Vestiário separado do juiz. Do juiz, tudo.
Mas o estádio Cícero Miranda tem condição de fazer, né? De aportar esse clube, esse novo clube. Tanto que o Cícero manda jogos do AD e do Flamengo, né? Sim, desnecessariamente do Flamengo, na minha opinião. Não pode ficar à vontade. Se o Flamengo tem estádio, que ele tem a concepção do estádio, ele tem que mandar jogo no estádio dele. Claro. Não no estádio do município. Essa é a minha opinião. A gente tem que saber a opinião da cidade, do prefeito, do secretário e por que isso acontece. Mas eu acho, Caê, que tanto o prefeito quanto o secretário de governo, que é meu amigo, é seu também, tudo, sim, ele nos recebeu lá, né? Recebeu vocês, eu fui de ouvinte, mas embora receba, mas não justifica. Não justifica. Por quê? Porque o prefeito não vai entrar numa discussão, numa briga com o Flamengo de Guarulhos, porém a concessão é do Flamengo. O Flamengo tem que treinar e mandar jogo lá onde ele tem o estádio. Eu nem digo agora, treinar, né? Treinar até dá para treinar fora, agora mandar jogo. Agora né? Mandar jogo, mandar lá. Agora, me parece uma situação um pouco confortável, tanto para o AD quanto para o Flamengo. E uma situação confortável diferente da de vocês, que estão aí abarcando para 2022 mais de 1.000 atletas entre futebol de salão e futebol de campo, coisa que com certeza a cidade não tem. Vai gerar polêmica e é fato que isso possa acontecer. A cidade tem 1.400.000 habitantes, tem várias entidades e associações que querem disputar, querem fazer. Para você disputar o Campeonato Paulista, existe uma taxa na federação que você precisa recolher e pagar. O Guarani já tem reservado o dinheiro que tem ajuda de investidores, não tem dinheiro público nessa questão. E o que a gente quer é o estádio para poder mandar nossos jogos, né? Só para mandar os jogos. Para treinar, a gente já tem estrutura de treinamento. E aí a gente deixa ao critério do prefeito ou as outras entidades para conversar. Não existe briga, porque ao tempo que o Guarulhense se filia à federação, eu não preciso desfiliar ninguém, todo mundo joga. Joga de Guarulhos, joga Flamengo e joga Guarulhense. É essa a nossa questão. E a gente está dialogando com o prefeito, nos recebeu, inclusive me dá a participação, porque eu levei uma camisa para o prefeito e eu faço questão de trazer uma camisa do Guarulhense para você. Opa! Porque a agremiação está lançando 1.000 camisas para poder ajudar aí na parte de marketing, na parte de arrecadação. Então a gente está divulgando. Os pais de atletas estão comprando, compra a camiseta aí também no valor de R$150 para ajudar o clube, tá? Eu tô sendo premiado. Essa eu trouxe para você. Aí, olha aqui, Essa eu trouxe para você. Olha aqui. 88, que é o ano de fundação do Guarulhense, né? Sim. O ano que o Guarulhense foi fundado, nossa história. Se você perceber aqui, tem uma etiqueta do lado de baixo aqui. Cada camiseta tem uma etiqueta com um número. A sua é a 16 e assim por diante. Tem outras camisetas, 17, 18, 19. Eu ia brincar com o Caê. Eu adoro o número 16, porque 6 e 1 dá 7. 7 é um número que eu gosto demais. Sempre somo 8 e 8 dá 16, certo? Que dá 7 também, então ela vai ser muito bem guardada, com muito carinho. Obrigado, Caê. Agradeço demais a você, a toda a gestão, né, que está acompanhando junto com você. É o gestor, o condutor desse bastão, mas certamente você tem muita gente lá com você, né? Tem muitos, muitos colaboradores. Contribuindo. Eu não vou só colocar ela agora, que vai tampar o microfone aqui, mas eu me comprometo com você a apresentar um programa com a camisa do Guarulhense. Vai ser uma honra. Vamos chamar o presidente aí, pô. Aí vamos chamar, é isso mesmo. Chamar vamos convidar o presidente. Muito boa ideia, vamos convidar o Carlinhos. O Carlinhos vindo aqui e a gente recebe ele com a camisa do Guarulhense. E você, meu amigo, com essa história bonita, essa história de grande empreendimento e desprendimento, o Caê tem realmente uma origem. Eu conheci o Caê por conta da dona Rosa Mendrone, que é a mãe dele, o irmão dele também, por conta da família, mas de pessoas que se dispõem a viver de forma decente, né? Em que colocam a sua vida a serviço do outro. Então, Rosa, eu não sei se você vai estar vendo a gente aqui, espero que você assista esse programa. Tenho absoluta certeza do meu carinho e admiração por você. E o meu aprendizado com tudo que você me passou de bom, né? Então, se a mim você passou coisas boas, imagino o que você tenha feito pelos seus filhos. Então, esse programa aqui, né, feito com o Caê, aqui, eu, pessoalmente, dedico a você. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que contribuiu demais com essa cidade, especialmente na educação da cidade. Então, com tudo que você sonhou, tenha certeza que o seu legado continua mantido com o Caê, né, com o Luiz, com
com quem você vai deixando para tocar todas as suas histórias e seus projetos. E agora, por favor, você aproveite mais a vida, porque você já teve muita dedicação em tudo que você fez, não é verdade? Então, Caí, deixa aqui, meu querido, o seu recado final, né, o seu abraço, suas mensagens, se emocionou. Mas é verdadeiro, não é? Verdadeiro. Falar Então da minha é mãe isso. para mim, não sei, eu tenho muito orgulho dela, eu acho que ela é uma batalhadora, mais de 45 anos dedicada à educação, diretora de escola, professora, tem mais de 17 concursos públicos na carreira, aposentou com muito amor, ela está muito chateada com o que o Brasil vive, o momento que a gente vive político, porque ela é uma batalhadora por políticas públicas, né? Mas ela já está com uma certa idade e hoje está descansando, viajando com as netas às vezes, quando pode. E deixou uma herança enorme, um peso muito grande para mim, para o meu irmão, para nossa família, de ser justo, de ser correto, de poder colocar nossa vida para melhorar a vida dos outros. Eu acho que o esporte é uma ferramenta única para isso acontecer. O nosso trabalho ele é fundamentado nisso, entendeu? Com uma gestão mais profissional, sem tanto amor. O amor existe, mas a gente tem que trabalhar. E a nossa questão é arregaçar as mangas e trabalhar. Fazer acontecer. Então Guarulhos vai ter sim uma nova agremiação esportiva. Seja lá disputando o Campeonato Paulista ou não, nós vamos competir, nós vamos trazer as crianças da rua para praticar esporte, não importa qual seja. É mais um sonho. Caê, muito obrigado pela participação sua, pela história, pelo trabalho. Força, fé e foco para 22, um grande sucesso. Valeu a pena ter o Caê aqui com a gente volta no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço.